Você já teve a experiência de se sentir guiado por Deus e vir diante de seus olhos Deus agindo a seu favor? Se você prestar atenção aos detalhes, você verá que nada acontece por acaso. Você saberá que existe um Deus soberano sentado sobre o trono do universo, reinando sobre todas as coisas e agindo de forma que nada saia do seu controle. Nada. Em Gênesis 29, Jacó foi guiado por Deus em sua viagem de Betel até Padã Arã, cerca de 750 quilômetros. Ele estava numa missão de encontrar uma esposa de sua parentela. E certamente, com o auxílio de Deus, ele encontraria a seu tio Labão mais cedo ou mais tarde. E poderia se casar com uma de suas filhas. Mas o que aconteceu foi que as coisas se encaixaram de uma forma impressionante. Conversando com os pastores daquele lugar, ele obteve a informação que desejava. E no mesmo instante, Deus colocou diante dele a sua futura esposa. No entanto, o texto é claro em nos dizer que ele estava atento, estava olhando. Este é o primeiro ponto importante aqui. Você precisa estar atento ao agir de Deus. Veja os sinais, note as oportunidades, esteja pronto a observar com atenção a sua situação. Perceba que por trás das aparências, Deus pode estar agindo de forma especial. O servo verdadeiro precisa olhar para além das aparências. E Jacó olhou para além do poço e dos rebanhos que estavam junto ao poço. Ele olhou para além dos pastores que esperavam o momento para remover a pedra e dar de beber aos rebanhos. Ele se aproximou deles de forma cordial e fez a pergunta certa. Ele era um estrangeiro e reconheceu a sua posição, chamando aqueles homens, aqueles pastores, de irmãos, demonstrando respeito e reconhecendo que eles eram colegas de profissão. Ele foi cordial. Se tivesse sido grosseiro, ele poderia ter saído de lá de mãos vazias. Se tivesse feito a pergunta errada, ou seja, se não tivesse ido ao centro do problema, ao âmago da questão, ele teria perdido a grande oportunidade que Deus estava lhe dando de conhecer a sua futura esposa da maneira como ele a conheceu. Portanto, esteja atento ao agir de Deus. Se Deus falou contigo, se Ele prometeu fazer algo em sua vida, não fique esperando de braços cruzados pelo milagre de Deus, pois não é assim que funciona. É caminhando, é fazendo a nossa parte na obra de Deus, é observando os sinais, é ficando atento àquilo que é aparente e aquilo por trás das aparências, é se posicionando de maneira adequada em relação a Deus e às pessoas e procurando agir da maneira correta, que somos agraciados com as bênçãos que Deus nos prometeu. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus nos dá promessas para a nossa provisão nessa vida, para o nosso prazer e conforto, mas elas não se comparam às que ainda estão por serem reveladas. Portanto, se você é um cristão, há motivo de sobra para que você se alegre em Deus, pois a grande promessa de Deus para seus filhos é o que está escrito na primeira epístola de João 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ora, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e ainda fará, trata-se de conduzir o homem à vida eterna. Quando Jesus falou de uma vida abundante, Ele não quis mencionar casas, carrões, viagens paradisíacas, etc., pois Ele teria dito isto aos seus discípulos. Também não disse que não teríamos tais coisas, nem que era ofensivo a Deus tê-las. Quando Jesus falou de vida abundante, Ele nos ensinava acerca do propósito maior de sua vinda, a grande promessa para os patriarcas. Propósito este que é a vida eterna. Devemos, portanto, ter consciência de que nós somos alvo da maior das promessas e quanto às demais coisas, aquilo que de fato necessitamos, Deus nos dará. Faça isso e você terá a experiência de se sentir guiado por Deus e verá Deus agindo em sua vida de forma extraordinária. Amém? Conte nos comentários uma experiência que você teve com Deus. Dê o seu like também, para que o YouTube continue indicando os nossos vídeos para você. Tá bem? É assim que funciona. Não esqueça de compartilhar essa mensagem também. E hoje às 20 horas estaremos juntos em nossa corrente de oração e intercessão. Encontro você então às 20 horas aqui no canal. Até mais tarde, com a graça de Deus.